Primeira notícia aqui que a gente recebeu dessa pena, eu achei um pouco exagerada. 8 anos em regime fechado e mais não sei quanto de indenização do Léo Lins. Bem um dia depois que soltam o cantor que tinha associação com o crime. Brincadeira. Exatamente. Bom, essa é a transformação, né, da narrativa para que as pessoas comecem a entender que as palavras são mais poderosas hoje, né, do que armas e fuzil. Até mais poderosas do que arma e fuzil. Isso em que a manipulação da narrativa, ela faz com que seja justificado perseguição, prisão, né, para que as pessoas considerem isso de uma forma natural, né? Então, assim, quando você tem um inimigo que é interno, porque toda revolução precisa de um inimigo interno. E aí, quem é esse inimigo interno? O discurso de ódio. Exatamente dessa forma, você consegue compilar qualquer pessoa que se encaixe neste grupo como um perigo para a sociedade. Sim, se você não lê a cartilha, você é inimigo. Exatamente, exatamente. Assim você consegue justificar através das instituições qualquer tipo de perseguição, censura, prisão. Sim, o que aconteceu na pandemia era aquilo, né? A pessoa que não queria tomar a vacina era classificada como um cara fora do... Negacionista. Um negacionista. Sim. E também quem não... É meio um socialismo... Moreno. Não, sei lá, maquiado. Interesses individuais, né? Porque ele só vale para um lado. A gente sabe, quando a gente está discutindo agora de interferência de rede social, Big Tech, quando sai uma lei, que vai ser votada inclusive agora... Dia 4. Tem um interesse. É amanhã. Amanhã. E justamente quando o Congresso vai estar fechado, né? As TVs vão estar totalmente ali voltadas para o evento, né, do BRICS e vai estar fechado, mas já é proposital, é exatamente para isso, para que não haja interferência, né? Então é a judicialização da política e a politização da justiça. Então essa interferência que tem acontecido, mas que a gente infelizmente vê aí a inércia do Senado, que é quem poderia realmente fazer alguma coisa. Perfeito. O que vai dar isso daí? O que vocês acham? Porque a gente tem uma discussão eterna isso daí. Quem que vai dar o ok? Quem vai controlar? A sociedade, o Senado vai por interesse também. Não, quem vai controlar? Então, eu acho que amanhã, provavelmente eles vão querer que a plataforma tenha mais participação na coisa. Mas é muito difícil a plataforma entrar nessa, porque senão o que eles vão tomar de processo, então vai se tornar um negócio que não inviável. Vale muito dinheiro. Vai ter que sair. Porque aí ele vai ser responsável por todo mundo que... Porque se você lê lá aquele agree, do YouTube, de qualquer coisa... Eu concordo lá, quando você vai assinar qualquer plataforma, ele fala o seguinte: nós aqui, simples, é que nem uma lista telefônica, né? Tinha a lista telefônica com o número de todo mundo, você entra lá e acessa o telefone. Eu não sou responsável por nada. Eles estão querendo que as plataformas fiquem responsáveis pelo que a gente fala. E aí? Como é que vai resolver esse problema? Porque a plataforma fala, não, eu não tenho... Por exemplo, aqui é controlado, certo? Sim. Aqui é um meio de comunicação que tem os seus controles e tal. Eu estou aqui com pessoa física, é o Emílio. Se eu falar alguma coisa, é o Emílio que falou. Certo. Na rede social, o Facebook não tem o controle de todo mundo. Não é? E é isso, e é esse que é dos robôs. O subterfúgio que é usado, Emílio, é sempre por uma causa moral, né? É sempre pelas crianças, pela defesa da democracia. Sempre bonito. Sim, sempre lindo. Mas é para ter o controle. Exatamente, mas na verdade isso vai passar pelo crivo de quem? O que é verdade e o que é mentira. E aí que entra a questão também das mídias. Por isso a gente vê que tem uma ligação entre as mídias. Você liga numa emissora X, está falando a mesma coisa. Discurso de ódio, extremista, né, fascistas. Sim. Né? E aí você liga em outra emissora as mesmas palavras para criar no consciente coletivo justamente de que essas pessoas, esse grupo de pessoas desse inimigo moral é um grupo perigoso para a sociedade, para a paz, para a democracia.
Então, a narrativa, a transformação da narrativa, a manipulação das palavras, que a gente fala que também que é a manipulação da semântica, que é quando você transforma censura em vira o quê? Moderação. Isso. Perseguição é o quê? Responsabilização. Uhum. Então, quando tem essa transformação da semântica, da linguística, que estuda, na verdade, literalmente o que significa as palavras, mas também não só a denotação, mas a conotação, ou seja, como as palavras se transformam no contexto. Por exemplo, uma que fizeram isso é genocida. Genocida é uma palavra negacionista. Exato. Exatamente. São palavras. Então, exatamente. E perde a causa, né? E perde a causa. Então você tem um inimigo que é interno, mas quem é esse inimigo? Não é uma pessoa específica, mas é qualquer pessoa que se encaixe neste grupo. Então é utilizado as mídias, artistas, intelectuais, políticos para repetir massivamente aquela mesma narrativa e fazer com que as pessoas tenham uma percepção de que, na verdade, é até importante, é até relevante prender essas pessoas porque elas são perigosas para a nação. É justificável você prender um genocida? Você prendeu um negacionista, lógico, por toda a narrativa. Exatamente. Olha como ele é, a lista que ele é, então é justificável você prender ele, porque essa pessoa, ela é um monstro, né, criado dentro daquela narrativa. Mas, Bárbara, você não acha que isso aí, o Emílio até lembrou bem da pandemia, isso estava bem forte na pandemia, que você não podia discordar, porque aí já viam todos esses adjetivos. Hoje, a gente está em um momento em que as pessoas elas estão mais ligadas nisso. Assim, não, isso aqui é uma estratégia política. Você acha que as pessoas elas já estão ligadas nessa estratégia? Sim, as pessoas estão muito mais politizadas, né? Eu até quero fazer um tipo de stories nas minhas redes sociais, porque elas são bem movimentadas, e eu vejo que o comentário das pessoas nos posts que a gente vai fazendo são comentários bem inteligentes, relevantes, as pessoas estão entendendo o que está acontecendo. E justamente por isso que as pessoas estão se manifestando demais em relação a isso. As pessoas sabem o que é liberdade, porque a grande massa, ela já não é tão grande, ela já é menor, né? A gente já consegue notar isso, é só olhar quem acompanha o bonito, né? Que é quase ninguém. Então, essa grande massa, que na verdade é uma minoria, eles não conseguem entender. Eu entendo o que você está falando, porque, por exemplo, hoje em dia você tem a elite, quem comanda é a elite. Sim. E a elite perdeu a conexão com o povo. Sim. Então a elite, ela só se comunica com uma pequena elite, que são os universitários, os jornalistas, não sei o quê, os intelectuais. Eles só falam entre eles. O povão, ele está sozinho. O povão é o cara que está aí na rua, lá, que o fuzil vai lá conversar. Esse é que é o povo, que é a grande maioria. E esses caras não têm mais... A esquerda perdeu a conexão, justamente pelas pautas identitárias. Aí que eles se perderam. Também, porque não reflete a realidade, os valores da população brasileira, né? Os valores são mais conservadores, realmente. O Brasil é um país conservador, um país majoritariamente cristão. Então não reflete e as pessoas não se identificam. E isso aí vai cair nessa pauta das redes sociais também, né? Porque ano que vem tem eleição. E aí todo esse contexto semântico, como você falou, ele pode ser utilizado para você tirar qualquer adversário político. Fazer, olha, esse aqui, esse candidato, ele utilizou tais termos, então ele tem que ser tirado fora do jogo. Então, toda essa discussão ela vai acabar em 2026. Eles estão se antecipando, né, para as eleições agora de 2026. A direita, ela domina as redes sociais, né? Não adianta, até pela perspicácia, o intelecto, a inteligência, a assimilação do que está acontecendo, de não se deixar curvar pelas redes, principalmente abertas, porque você liga numa emissora, está falando as mesmas palavras. É fascista, é discurso de ódio, é negacionista. Aí você liga na outra emissora, as mesmas. Mas as pessoas não estão mais se deixando manipular a tal ponto de não conseguir reconhecer de fato o que é um negacionismo. Não, porque as pessoas têm uma informação. E como a informação está muito alastrada nas redes sociais, as pessoas conseguem ter acesso a tudo, elas não se enganam. Então, antecipadamente, eles já estão entrando com medidas, como foi na última, em 2022, né? Em
2022 para 2023. Então, eles já estão se antecipando. Por quê? Porque aquele grupo que falar aquelas determinadas palavras que são, na verdade, de apelo moral, que é o discurso de ódio, né? Como eu falei agora há pouco, sempre em defesa da verdade, né? Então, da democracia, exatamente. Então, quem for identificado contra já é um perigo para a democracia, para a sociedade, para a paz do Brasil. Porque são palavras que as pessoas, a grande maioria, elas não conseguem definir. Por exemplo, discurso de ódio. O que é isso? Você não consegue definir. Fascismo. Se você sair na rua e perguntar para qualquer pessoa o que é fascista, ele também não sabe definir. São palavras. Democracia também. Pessoa vai. Então são palavras. Os canhoteiros são sentido amplo, né? Direitos humanos. Estado democrático de direitos. Estado democrático de direitos. Emílio, não é de agora. São palavras lindas que eles têm muita habilidade em fazer isso. Só que isso não é novo, tá? Porque no século XX, no fascismo e no nazismo, os judeus foram rotulados como inimigos do povo. Então, essa não é uma ferramenta nova, é uma ferramenta do comunismo e do fascismo e do nazismo, que são ali... Rotular, né? Exatamente, a rotulação. Bárbara, você é uma jornalista, né? Ativa nas redes sociais. Quando ele começa a falar baixinho... Fala baixinho, ele vem com uma paulada. Eu tenho medo quando ele começa baixinho. O ChatGPT pesquisou. Ele vem sussurrando, o ASMR do Sami. Raquetão da Hebraica. Vai lá, professor. Eu ia perguntar se... Eu vi aqui que você se candidatou em 2022, se você tem intenção em ir para a política ou tentar novamente, qual que é a sua pretensão, assim, na política? Olha só, nunca está descartado, né? Eu acho que se as pessoas entenderem que a minha função pode ser mais eficaz dentro do parlamento, eu posso encarar, sim, com verdade, né, e com responsabilidade e propósito. Mas hoje a minha missão é justamente essa, né, trazer as pessoas para a realidade, transformar a mentalidade das pessoas e formar cidadãos para que a gente possa continuar transformando o nosso Brasil, especialmente nesse momento tão fatídico, né? Nós estamos em estado de exceção, embora estejamos aqui, né, burlando, driblando essa situação de alguma forma, nós estamos em estado de exceção. Mas é muito sutil, né? Mas é uma coisa, é uma coisa, é uma coisa assim que quem tem voz pública, né? Quem, tipo Léo Lins, quem tem voz pública hoje está sofrendo, está preocupado, né? Está medindo o pensamento, né? Eu acredito que todas as pessoas... É uma autocensura, né? É lógico, isso funciona como uma autocensura. Porque acontece uma coisa com o Léo Lins, o Guerreiro, a gente vai falar... Lógico. Não vou contar piada desse tipo, aí você acaba fazendo uma autocensura. Isso é pior do que a censura direta de não fale isso porque eu não quero? O que você acha? Interrogação. Com certeza. Hoje, a censura ela é exatamente assim, né? Então, eles formam aqueles verificadores de fatos, né? Então, não é proibido. É proibido, então não é falado de forma clara que é proibido, mas perfis são banidos, vídeos são derrubados, contas são desmonetizadas, então é de uma forma tão sutil e com toda essa narrativa de que é para proteção do Estado, né, da democracia, é contra a fake news, as pessoas acabam tendo criando no consciente coletivo de que, na verdade, aquela perseguição ou aquela prisão daquele opositor é até algo que é benéfico para a democracia. Exatamente desse jeito. Bárbara, mas nesse caso, usando ainda o Léo Lins como exemplo, você não acha também que é aquela questão de ser um único lado? Porque assim, que nem tem o Léo, que a gente sabe que o humor dele é mais pesado, tal e tudo mais, e quem curte é quem consome, ponto. Só que a gente tem outros humoristas também, que aí assumem um outro lado, que fazem piadas tão pesadas quanto, mas com uma certa gama de pessoas, vamos colocar assim, e esses não tem problema nenhum. Tem até humorista que antes tava falando, não, isso não cabe mais, e agora já tá voltando a fazer piada de gordo, fazer piada de mulher feia, só que tá de boa, porque tá do outro lado. Você acha que isso ainda é o grande problema da questão? O lado do espectro
né? Que você está falando, Sim, né? Exatamente. Do canhoteiro? Exatamente. Humoristas canhoteiros? Chuta a cabeça do velho da van e tá tudo certo. Faz o boneco do Nicola, dá paulada. Aí pode. Aí não é discurso de ódio, aí é arte. Mas é exatamente isso. Por isso a população está tão ligada nisso, né? Porque é notório, é perceptivo, está escancarado. De um lado é permitido, do outro lado não é permitido, né? Quando a gente fala de humor vale tudo, né? Antes tinha aquele negócio de humor negro, não existe. Humor é humor. E o Léo Lins, que é um espetáculo, aliás, é um dos que eu mais gosto no humor, né? O stand-up dele, ele é espetacular, eu assisto muito no YouTube, né? Passa um pouco dos limites, na minha opinião. Passa, mas como é humor, mas também ele não perdoa ninguém. Então não tem assim, ele faz discurso pra uma raça ou pra... Não, é ninguém. É o mais inclusivo ele ri de dele. todos. É o mais inclusivo, exatamente, o mais inclusivo. E foi corno também. Ele fala isso é uma coisa. É uma minoria. Isso é uma coisa que eu até respeito ele pelo chifre que ele tomou em rede nacional. Um corno assumido. Quer dizer, ele ri da própria desgraça. Isso é que é o humor de verdade. Mas faz mais ou menos piada de corno. Não vejo. O corno ele pega mais leve. Ele pega mais leve. No show porque ele é o próprio corno, né? Ele se solidariza. Exatamente. Então, mas eu acho, inclusive falando do filme, que a gente viu um filme. Se você for pensar bem, vai chegar um determinado momento, porque a tecnologia, ela está muito avançada. Principalmente, hoje a gente estava mostrando aqui, a inteligência artificial hoje faz coisas que você duvida, porque sempre, né, a gente acredita no que nossos olhos veem. Então, se for muito bem feito, você vai ficar pelo menos em dúvida. E eu acho que vai chegar um determinado momento que você não vai saber mais se aquilo é ficção ou é realidade. Você vê o Glenn. Falta pouco. O Glenn. Você vê o Glenn aí, ó. Eu não sei se é ficção ou realidade. O Glenn já falou. Não é ficção. O Glenn. Ele mesmo. Eu quero saber onde é que ele comprou a roupinha. Mas ele mesmo tweetou falando que era ele. Mas eu não acredito no que meus olhos viram. A que a gente não quer acreditar, né? Não, eu acho que é ficção. Então, bizarro, eu acho que é ficção. Então, mas aí que tá. Filme. Aí que tá. Quando a gente não conseguir mais identificar o que é realidade e o que é mentira, aí a coisa se complica. Exato. Porque aí você pode causar uma comoção. Isso. O exemplo... Mas, Emílio, isso já acontece. As pessoas no natural não conseguem mais identificar o que é realidade e o que é fictício. Porque, vem cá, que é mais fictício do que uma narrativa? Do que a transformação da semântica, você transformar uma palavra e ter outra conotação. Hoje, se você falar homem hétero, é ofensa. Sim. É ofensa. Entendeu? Então, isso é fictício. Então, justamente esse inimigo da revolução, porque não deixa de ser uma revolução, ele é um inimigo interno e é um inimigo moral e vago propositalmente para que qualquer pessoa se encaixe no fictício, na ilusão. É um inimigo ilusório.